nosso trio, eu, Renan Suquevicius, Eduardo Frumento, Juliana Rosa, vira um quarteto de novo, né, Fru? Vira um quarteto, porque a gente segue direto para Brasília. Agora a gente chama mais na conversa o Rodrigo Orengo, que participa aqui do Entre Nós todas as tardes. O Orengo que hoje fala sobre a reação da Câmara por conta desse apagão aqui em São Paulo, aprovando já projetos que permitem aí as prefeituras a fiscalizarem as distribuidoras de energia. Seja muito bem-vindo, viu, Orengo? Boa tarde para você. Boa tarde, Frumento. Boa tarde a todos. E foi uma reação muito rápida, viu, Frumento? E a Câmara costuma agir assim em reações, né? Por quê? Porque essa proposta estava parada aqui há meses na Câmara dos Deputados. Veio o apagão, veio a pressão política, e aí os parlamentares conseguiram aprovar regime de urgência, nem colocaram em comissões, já votaram no plenário, está aprovada a proposta, e agora vai para análise do Senado. E como tem aí um objetivo político, né, para dar autonomia às prefeituras, ou para pelo menos que elas participem dos processos, deve passar sem grande dificuldade. Na prática, a proposta prevê o seguinte, que as prefeituras que hoje não participam do processo de fiscalização, apenas os estados e o Distrito Federal, as prefeituras poderão participar, né? Então, estarão lá num conjunto de controle e fiscalização. Os prefeitos, inclusive, poderão sugerir aplicação de multas e vão ter que ser ouvidos em caso de renovação de contratos, né? Então, vão ter uma participação mais efetiva agora no controle das distribuidoras, né? Foi uma reação articulada aqui, inclusive, com o apoio do presidente da Câmara, Arthur Lira, de líderes partidários, né, principalmente líderes do Centrão, que conseguiram colocar essa matéria aí nos trilhos para ser votada rapidamente, né? Isso já é uma reação muito conhecida do Congresso Nacional, né? Porque quando se tem algo de extrema repercussão, o Congresso Nacional costuma reagir, até em momentos como esse, que está um pouco parado aqui, é porque as coisas só vão voltar mesmo ao normal, né? Aquelas votações sem o chamado esforço concentrado, depois do segundo turno das eleições, e tem ainda uma pauta extensa pela frente. Mas quando tem notícias de grande repercussão e pressão política, as coisas andam aqui no Congresso Nacional, né? Então, as prefeituras, com a aprovação da proposta, vão ter uma participação mais efetiva justamente na fiscalização e controle das distribuidoras, né? Inclusive, os prefeitos vão ter que ser ouvidos. Só falta agora aprovar aqui no Senado Federal, o que deve acontecer com mais facilidade. E, Orengo, mais cedo o presidente da Enel falou, né, deu uma coletiva de imprensa falando do restabelecimento da energia aqui em São Paulo, e aí ele disse, o contrato não prevê eventos climáticos. E aí uma discussão que vai aparecer agora é talvez uma pressão por parte da iniciativa privada dessas empresas que administram serviços importantes, colocando a pauta da mudança climática de forma um pouco mais enfática para o poder público, se não pelos impactos na vida das pessoas, como a gente viu no Rio Grande do Sul, pela questão da grana, do bolso, porque vai haver mudanças nesses contratos, uma necessidade maior de investimento para justamente estar preparado para lidar com esses eventos, né? Essa é uma discussão fundamental, viu, Renan? E o que a gente nota conversando com a classe política aqui em Brasília é que é o seguinte, quando tem realmente algo que afeta a vida das pessoas, um serviço tão essencial como um serviço de luz, as pessoas vão recorrer a quem? Aos prefeitos, a realmente os eleitos, às autoridades públicas, mesmo que seja uma concessão, mesmo que tenha uma previsão contratual de execução de serviço, de contrapartidas, né, porque é realmente uma concessão, quem acaba tendo que responder depois, obviamente, é a autoridade eleita, né? Então, por isso também a gente vê essa reação da classe política aqui em Brasília, que quer participar mais desse processo, né? Em última instância, em última análise, as prefeituras, que querem poder ter, pelo menos ser consultadas lá em processos que hoje não existem, né? Então, por enquanto, o que a lei prevê, a proposta prevê, é uma participação maior, mas sem um caráter deliberativo, é muito mais um caráter consultivo e de sugestão, inclusive, de multas, né? Mas é claro que isso tudo tem que estar nos contratos, né? E tem que ter, obviamente, segurança jurídica para isso valer para os próximos contratos, assim que a proposta for aprovada aqui no Congresso Nacional. O Orengo, Juliana aqui falando. Tem aí também um cheiro de disputa política, já que aqui, quando você olha a proposta, também inclui uma mudança da lei que criou a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e prevê aqui que, para extinguir uma concessão, o poder concedente vai ouvir previamente a ANEEL
e agora também tem que ser ouvidos os municípios e o Distrito Federal. Ou seja, tem aí também um movimento de enfraquecimento da agência regulatória, hein, Orengo? Tem sim, tem sim. Agora é sempre bom lembrar, né, Ju, que todos os indicados de agências reguladoras passam previamente pelo Congresso Nacional. Existe a anuência do Congresso Nacional. Mas a gente sabe que na prática é algo para inglês ver, porque indicados de agências reguladoras, apesar da necessidade de chancela do Congresso Nacional, isso é sempre um acordo político. Existe uma tradição do Congresso de aprovar as indicações. Eu recordo apenas de, em alguns momentos, por algum problema político entre legislativo e executivo, uma análise que não era técnica, aí tivemos algumas rejeições, mas muito mais por uma questão política. Então, o Congresso Nacional já participa desse processo. As autoridades eleitas aqui participam ao chancelar os nomes das agências reguladoras. Agora, é claro que os prefeitos querem ter poder aí nessa discussão. Se os estados já têm, estados e Distrito Federal já são consultados, os prefeitos também querem e estão contando com o apoio aqui dos parlamentares. Boa, Rodrigo Orengo participando sempre aqui do nosso Entre Nós. Orengo, bom ter você por aqui e bom ter a chuva aí em Brasília, hein? As imagens ao fundo aí da esplanada dos ministérios. Durante tantas semanas a gente viu o tempo tão seco e agora uma chuvinha até na lente da câmera ajuda certamente a respirar um pouco melhor por aí, né? Eu estava vendo até os passarinhos, acho que eles estão fazendo festa aí atrás. Também. Mas aqui em Brasília é o seguinte, o pessoal reclama, claro, quando não chove, mas quando chove tem alagamentos, tem problema, então também é reclamação. Né? Tá chovendo bastante aqui em Brasília. O pessoal nunca está satisfeito também, né? Obrigado, viu, Orengo? Bom trabalho, até mais. Valeu, até mais. Valeu.